Vamos dando sequência ao nosso programa A Hora da Informação, e nós estamos recebendo agora aqui nos estúdios, ao vivo, a presença do nosso querido pároco, Padre Francisco Bernardone, que nos dá a alegria da sua presença. E nesta data, nesse dia especial, a igreja celebra com alegria o Dia do Padre, o Dia do Sacerdote. Padre Francisco, seja bem-vindo, e inicialmente a sua mensagem à nossa população nesse dia especial, que a gente lembra então o Dia do Sacerdote. Muito bom dia. Muito bom dia, querido Alemão, queridos rádio ouvintes e tele ouvintes da 87.9 FM, Vida Sim. Nova FM. Como foi muito bem dito, hoje nós celebramos o Dia do Padre. Na verdade, hoje é o dia de São João Maria Vianney, né, padroeiro dos párocos, né? Durante muito tempo a igreja o colocou como padroeiro dos párocos pela sua vida, pela sua história, que depois a gente vai falar um pouquinho aqui, mas também pela sua missão e pelo seu testemunho como sacerdote. E hoje nós celebramos esse dia, claro, como você bem adiantou, rezando, né, pelos sacerdotes, animando as vocações e, claro, cada um dentro da sua realidade e da sua missão, pois fortalecendo essa experiência do Cristo que se doa, né, o Cristo sumo e eterno e verdadeiro sacerdote. Bom, para chegar ao sacerdócio, para iniciar essa caminhada, Padre Francisco, primeiramente tem que surgir a vocação, o chamado, né? Como é que surgiu para o senhor? Bom, eu sou natural da cidade de Piripiri, lá no Piauí. Eu sou oriundo de uma família de 5 filhos, eu sou o segundo filho, né, dos meus pais, Antônio José da Costa, e minha irmã, e da minha mãe, Francisca Jorge dos Santos. A minha família é muito católica, né? Minha família é muito católica, e essa experiência também de fortalecer a fé dentro da vida da nossa família, a gente deve bastante à nossa avó materna, né? A senhora Joana Paulina dos Santos, que já é falecida. E a minha avó participava das missas todos os dias. E ela era do Apostolado da Oração, e também ela era vicentina, né, da Sociedade de São Vicente de Paulo, Sociedade de Leigos, né? E dessa experiência de vida de fé, de vida de oração, foi que foi brotando a minha vocação, né? Eu acompanhava a minha avó nas missas. Meu irmão mais velho, o Francisco José, ele tocava nas missas, também na missa do domingo, das 6 da tarde. Então tudo isso foram ambientes e espaços que foram assim, como que sendo sinais, né, que Deus estava me chamando para aquela vocação. E eu lembro que quando eu era criança, que minha avó me acompanhava para a missa, eu achava muito bonito a liturgia, né? Como era celebrado, os cantos, né? Todo o rito, né, que envolve a liturgia. E aquilo ali foi despertando. E quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a participar do grupo de acólitos, né, de coroinhas, e também do grupo de jovens. Né? Então aí foi onde pude fortalecer cada vez mais essa experiência de encontro, né, de chamado com Deus Nosso Senhor, daquilo que Ele queria de mim. E no ano de 2004, eu fiz uma experiência no seminário diocesano, né? O seminário diocesano São João Paulo II, da Diocese de Parnaíba, a qual a minha cidade, a qual a minha paróquia pertence. Fiz um ano de experiência, mas não me encontrei, né, com essa realidade diocesana, não é, com essa experiência. Imagine, eu vindo de uma paróquia religiosa, né, a paróquia dos frades franciscanos, dos frades menores. Então, querendo ou não, quando você está numa paróquia que tem um carisma, aquilo de uma maneira ou outra vai influenciando e vai tocando a sua vida, né? Então, se alguém tem uma perspectiva, né, vocacional, com certeza isso vai influenciar bastante, né? E eu fiz a experiência no ano 2004 e pedi um tempo, né? E no ano de 2005, né, eu senti muito essa inquietude, saí do seminário, mas, sabe, voltei para a vida normal, né, de trabalho, né, de estudo, não é, de convivência na paróquia, mas senti que faltava algo para mim. E me confessando, né, confessando, né, partilhando um pouco essa inquietude que eu estava sentindo novamente com o sacerdote guaneliano, Padre Antônio Viana, né, que atualmente ele está no conselho da nossa província, e ele é da minha cidade, natural da minha cidade. Falei um pouco, né, do que eu estava sentindo. Ele falou: você não quer fazer um acompanhamento vocacional, conhecer o carisma da nossa congregação? Eu digo: bom, vamos fazer a caminhada. E nesse ano de 2005, tive todo um acompanhamento, né, com os servos da caridade. Na época, os animadores vocacionais eram o Padre José Teles de Deus, que já foi pároco aqui em Canarana, Nossa Senhora Auxiliadora, e também o Padre Elisandro Zerhardt, né, que há 2 anos atrás estavam na mesma comunidade. Né? O Padre Elisandro também era o animador vocacional daquela época, a nível de Brasil, e o Padre José Teles a nível de Norte e Nordeste do Brasil. Então foi feito o acompanhamento, e no ano de 2006 eu ingressei no seminário.
nosso seminário lá em São Paulo, né? Para mim foi tudo novo, eu nunca tinha saído assim para tão longe, né? Tinha ido ali próximo, alguns estados ali próximos ali do Piauí, algumas cidades, e foi para São Paulo. Foi uma experiência muito boa, nós ingressamos em 5 vocacionados, que desses no final ficaram só 2. Quem estava conosco era o padre Odaci Lazarete, que nos acompanhou naquele primeiro ano, naquela primeira etapa, né, de aspirantado. Depois nós fomos para Porto Alegre, né, onde fiz a filosofia na PUC, e quem nos acompanhava era o padre Valdemar Pereira. E 3 anos, já era um grupo bem maior, já éramos em torno de 15 seminaristas, né, estudantes de filosofia. Foi uma experiência para mim muito, muito boa, uma experiência muito bonita. Pude conhecer mais da cultura gaúcha, não é? Ali, tomou chimarrão? Tomei chimarrão, já aprendi a tomar chimarrão na época do aspirantado, porque o nosso formador, o padre Odaci, ele sempre, quando ia dar a formação, ele levava a cuia de chimarrão e tudo, ia passando, e aí fui aprendendo esse costume tão bom que ainda hoje eu trago comigo. E depois desses 3 anos de filosofia, né, do curso de filosofia, fomos para o postulantado em Curitiba, né, sendo acompanhado pelo nosso formador, o padre Alírio, esteve conosco, foi 1 ano. E depois do postulantado, não é? Eu estou falando das etapas, né? Logo em seguida fui para o noviciado, que foi 1 ano e meio, né? Foi na Argentina, em Luján, e também volto outra vez com o padre Odaci Lazarete, que foi o nosso mestre de noviciado. Também foi uma experiência muito, 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 muito enriquecedora, né? Argentina, um outro país, outra cultura, e também com os outros noviços que estavam presentes conosco, né? Padre, eu estava ouvindo o seu relato, né? Todo esse histórico. O que chama a atenção são várias etapas em diferentes locais, em diferentes cidades ou estados, até fora do país. Qual é o pensamento da igreja com esse deslocamento do seminarista? Vai fazer a filosofia, a teologia aqui, vai para cá, vai para lá, e mudando de ambiente. Para ele já ter adquirir esse conhecimento de diversas culturas e de outras pessoas? Qual é o objetivo? Bom, nós somos da congregação dos Padres Irmãos Servos da Caridade, né? A província Nossa Senhora de Guadalupe. Agora a província Nossa Senhora de Guadalupe, porque houve uma unificação a nível de América Latina da nossa congregação, que foi fundada por São Luís Guanella. Então, já nessa época que eu estava entrando na formação, não é? Em questão de nível de formação a nível de América Latina, como já se tinha essa proposta, essa ideia dos capítulos gerais, era um desejo do nosso padre geral, não é? Afonso Cripo, o provincial geral da época, era que tivesse unificação a nível de América Latina. Então essa formação em outros países já seria como uma experiência, não é? Já seria como uma experiência de experimento para que futuramente se pudesse ter essa unificação. Então os religiosos, né, os estudantes, né, fazendo essa experiência com outros países, com outros co-irmãos de outra nacionalidade, já seria, por exemplo, essa preparação, essa prévia para que futuramente tivesse essa unificação, como aconteceu. E a princípio, quando éramos apenas a província do Brasil, porque como somos um número pequenos, né, de religiosos, não é? Então, a maioria da formação se concentrava aqui no sul, por estar mais próximo da casa provincial, né, também do provincial, para ter também esse acompanhamento e essa experiência. Mas a nível de igreja, a igreja ela é missionária, né? A igreja ela jamais pode perder essa característica missionária. E isso enriquece muito o missionário, isso enriquece muito o seminarista, o sacerdote, o religioso, que tem um contato com outras experiências, que não é somente um aspecto cultural, mas é também um aspecto de fé, ou seja, como é que o povo do Nordeste vive a sua fé? Como é que o povo do Sul vive a sua fé? Como é que o povo do Norte, do Centro-Oeste, né, do Leste do Brasil vive a sua fé? E aí a gente vai observar que tem muita coisa, questão cultural, até próprios aspectos psicológicos, né, da região, do lugar. Mas o mais bonito é perceber que em todos os lugares existe essa presença do Cristo. É como essa linguagem comum, né? A presença do Cristo que é celebrado, que é vivido, não é? E que é com certeza amado por todos. Padre Francisco Bernardoni, mas o nome completo é Francisco Bernardoni dos Santos Costa. Tá certo. Hoje, nosso querido pároco, então, que está aqui à frente da nossa paróquia Nossa Senhora Auxiliadora,
Padre Francisco Bernardoni, juntamente com o vigário, né, o Padre Odair Daniel, estão aí, né, nesta grande empreitada, nesta grande missão de evangelizar. A paróquia aqui em Canarana está com quantas capelas, Padre? Já tem um conhecimento? Sim, aqui na cidade nós temos 4 capelas: a Capela São Miguel Arcanjo, a Capela São Francisco, a Capela Nossa Senhora Aparecida, a Capela Nossa Senhora das Graças e a Capela Divino Pai Eterno. 5 capelas na cidade. E na zona rural, né, nós temos, né, a Serra Dourada, a Capela Nossa Senhora de La Salete, em Coluene a Capela Nossa Senhora de Fátima, e no Garapu a capela dedicada a Santa Luzia. E também fazemos um atendimento às fazendas. Fazendas também, as fazendas, né? Nós fazemos um atendimento, são em torno de 6 fazendas, às quais nós fazemos esse atendimento pastoral, né? Não deixa também de ser uma evangelização. É uma realidade diferente, mas a presença do sacerdote, a presença do Evangelho de Cristo para aqueles que estão ali no trabalho, no dia a dia, que às vezes tem que sair das suas cidades, né? Muita gente de outros estados, e que muitas vezes, devido às atividades, né, laborais, não tem como ter essa vida pastoral, essa vida de igreja. Então a presença do sacerdote ir até lá celebrar, que não é somente celebrar, não, mas eu particularmente busco também estar ali conversando com um, vendo a necessidade de outro, se precisa de um batizado, regularizar a questão matrimonial, também eu me coloco à disposição. A paróquia, né, claro, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora também se coloca, pois, para atender e ver as necessidades pastorais e espirituais, né, desses nossos irmãos que estão trabalhando nas fazendas. Padre Francisco, já está agora há quantos anos ordenado? 4, 5 anos? Então, 4 anos, né? 4 agora anos. No dia 21 de julho eu fiz 4 anos, né, de sacerdote, que eu recebi a ordenação sacerdotal das mãos do nosso bispo, né, Dom Protógenes José Luft, que é da nossa congregação. Então nós temos essa tradição, né, da congregação. Todas as congregações religiosas, geralmente, que se existe um bispo na sua congregação, pois que ele ordene sacerdote. Sim. Nesses seus 4 anos de caminhada como sacerdote, o senhor já viveu algum momento assim de dizer, puxa vida, como é bom, como é bom ser sacerdote, e o que isso impactou no meio das pessoas que o senhor já esteve, a presença do sacerdote? Todos os dias eu tenho essa impressão. Todos os dias eu agradeço a Deus, né, pela vocação do sacerdócio, por Ele ter me dado essa graça, mesmo não merecendo, mas agradeço todos os dias a Deus, e sou feliz todos os dias quando amanheço. Agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus pelo sacerdócio, mas tive experiências muito, muito fortes, né? Experiências muito fortes, assim, desse sacerdócio. Uma dessas experiências foi quando um pai chegou para mim para que eu fosse dar a unção dos enfermos para o filho dele, que estava muito mal, né? E no transcurso do caminho até chegar a casa, a mãe desse jovem me mandou uma mensagem dizendo que o filho já tinha falecido. Né? E quando nós chegamos na casa, esse senhor tinha ido me buscar na casa paroquial, ele me chamou e eu já falei para ele, disse assim, olha, o seu filho faleceu, né? E esse senhor me abraçou e começou a chorar. Ele disse assim, muito obrigado, padre, muito obrigado porque o senhor veio, obrigado porque o senhor está aqui. E depois, claro, fizemos, né, as exéquias, né, rezamos com a família. Ele também já em outro momento já tinha recebido a unção dos enfermos, né? Então a gente assim estava mais tranquilo. Então assim, foi um momento assim onde eu vi muito forte essa presença do sacerdote como pai, né? O padre, ele não se casa, mas ele exerce uma paternidade naquela comunidade que ele está presente, né? E essa paternidade é muito forte, do ouvir, do acolher, do entender, do ajudar e do conduzir. Essa é a paternidade, não é? Então, porque às vezes muitas pessoas podem pensar erroneamente, o padre não se casa, é um solteirão. A religiosa, a freira não se casa, é uma solteirão. Não, nós exercemos uma paternidade, as religiosas uma maternidade, né? E isso é muito importante. A gente fez essa opção por amor a Cristo. Em Cristo Jesus e na missão, nós vivemos a nossa afetividade, nós vivemos a nossa sexualidade, e também nós expressamos de fato que nós queremos viver para Cristo, assim também como o matrimônio, né? Assim também como o leigo também, que se dedica, também ele faz essa experiência de entregar toda a sua vida, todos os seus afetos na pessoa do Cristo, para a construção do reino de Deus.
Que bonita, hein? Que mensagem bonita. Padre Francisco, aqui em Canarana, nosso município, né? Já como o senhor já disse também, né? O nosso município vem crescendo, a população vem aumentando, a necessidade de ter mais jovens evangelizadores que vão ingressar futuramente para o seminário também vem, né? A demanda vem aumentando. Qual são os primeiros passos, ou seja, qual é o procedimento e também como é que essa vocação no seu ponto de vista, como é que ela, através da sua experiência, como é que ela toca o jovem? Porque às vezes o jovem que está nos vendo, também está nos ouvindo, fica pensando, mas como é que acontece esse chamado? E como é que eu faço para poder ingressar na vida ou no seminário? Quando a gente olha na Sagrada Escritura, Deus sempre lhe chamou, Deus sempre ele vai chamar. Ao longo da história da salvação, ele sempre chamou. E se a gente observa as experiências que se tem na Sagrada Escritura, eu quero partir daí, é sempre aquela experiência profunda que cada um tem com Deus. Abraão, Moisés, Isaac, né, Elias, são aquelas experiências, né? Por exemplo, Elias é um dos profetas que eu sou encantado pela história dele, né? Quando ele já estava desesperado, né? Porque Jezebel queria matá-lo e ele está lá no Horebe com medo, né? Depressivo, inseguro, né? Já querendo desistir de tudo, vem aquela brisa suave e ele diz, não, Deus está comigo, Deus está me acompanhando, Deus jamais me abandonou, eu que vacilei, eu que fraquejei, né? Sim. E primeiro parte daquela experiência de Deus, se colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, o que queres de mim? O que é que tu queres de mim? Não é? A gente sabe que nem todo mundo tem vocação para a vida matrimonial. Deus tem uma vocação para cada um. E a primeira vocação é a vocação à vida, a vocação à santidade de vida. O que é essa santidade de vida? É permitir com que Deus seja Deus na minha vida. A santidade é isso, consiste nisso. Quando eu tenho bem claro isso na minha vida, quando eu tenho bem claro isso nas dimensões que compõem a minha vida, então eu sou feliz e vou me deixando moldar. Então esse primeiro momento se colocar na presença de Deus e, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Depois, sentindo esse chamado, pois aí procurar um sacerdote, no caso o padre Odair ou eu, ou uma das religiosas, as irmãs aqui do colégio, a irmã Isabel, as outras irmãs, e ver, né, quais são as possibilidades que tem. E a nossa igreja, aqui vem aquela passagem de São Paulo, tem uma diversidade muito grande de carismas. Então, dentro desses carismas, onde é que eu me enquadro? Por exemplo, nós somos os servos da caridade que estamos aqui, congregação fundada por São Luís Guanella, e o nosso carisma é revelar ao mundo o amor de Deus Pai providente. De que maneira? Nas obras sociais, trabalhando com crianças de vulnerabilidade, em centros assistenciais reabilitativos, com idosos, em paróquias, em escolas. É dessa maneira que nós, servos da caridade guanelianos, buscamos revelar o amor de Deus no mundo, na missão, como nós estamos aqui, em outras paróquias na missão, junto com o povo de Deus, anunciando e fortalecendo o carisma. As jovens, nós temos aqui as irmãs que trabalham nas escolas, né? Então pode ser que uma jovem sinta mais chamada às escolas. Existem aquelas outras irmãs que trabalham em hospitais, né? Aqueles que estão na missão. Enfim, a igreja, ela tem lugar para todo mundo, onde você queira desempenhar a sua vocação. Agora uma pessoa pode dizer, padre, mas eu queria ficar mais numa experiência de oração, de contemplação. Não tem problema nenhum, né? A igreja, ela vive da oração e a oração é o pulmão da igreja. Sem oração a gente não vai para parte nenhuma. Tem a vida monástica, a vida contemplativa, né? Que busca unir a oração com o trabalho, né? A regra de São Bento, né? Ora et labore, né? Trabalhar e rezar. Então, para cada um. Então, esse processo que mais ou menos é em cada congregação, ou então a diocese, nós temos o padre Douglas, que é o responsável, né, pela animação vocacional. Não, padre, eu quero ficar mais aqui numa experiência mais pastoral, aquilo que a diocese propõe como normas e orientações de evangelização, me sinto atraído. Pois aí tem um seminário diocesano, onde você vai fazer experiência também e vai estar servindo aqui a nossa diocese de Barra do Garças. Existe o espaço para todos, né, padre? Para todos. Ou então a pessoa diz, padre, olha, eu quero ficar como leigo e quero me dedicar à igreja, né? Então, tem várias pastorais onde a pessoa também pode se dedicar aí como leigo. Nós temos muitos leigos que aí se dedicam, né? E são testemunhos, são belos testemunhos de santidade, são belos testemunhos de entrega e de ajuda para com que o reino de Deus aconteça aqui na nossa paróquia. Ainda para se chegar ao sacerdócio, Padre Francisco, essa é uma caminhada de muito estudo, né? Muita preparação. A partir de que momento, vamos dizer, o jovem vai ingressar no seminário, mas ele já tem um grau de formação de estudo? A partir de que momento que ele mergulha de cabeça? A partir de agora, desse grau de estudo, você começa a entrar
no estudo preparatório para o sacerdócio? É do magistério, do propedêutico? É da filosofia, da teologia? Bom, cada congregação, ela tem as etapas de formação. Sim. Umas são mais tempos, outras são menos tempos. A dinâmica é diferente. Por exemplo, os jesuítas, você sabe que os jesuítas, você se ordena sacerdote jesuíta, mas você só faz os votos depois de um certo tempo e de umas certas experiências, né? Foram as regras que Santo Ignacio de Loyola, nós já celebramos agora dia 31, se não me falha a memória, ele colocou, né? Por exemplo, eu lembro que uma vez estava em São Leopoldo, no Cicrei, lá que é a casa dos jesuítas, a casa de retiro, e tinha um senhor, já aos seus 50 anos, fazendo os votos perpétuos, né? Então, assim, a experiência dinâmica. E também tem a formação diocesana. Por exemplo, os diocesanos, a formação é um ano de propedêutico, filosofia e teologia. Nos últimos anos da teologia, você faz a admissão, né, onde você vai dizer, não, eu estou estudando teologia para o sacerdócio. Então você faz a admissão, depois você recebe os ministérios menores de leitor e acólito, e depois já começa a preparação para o diaconato, que é o primeiro grau do sacramento da ordem, e depois já ir em vista já da ordenação sacerdotal. Para nós de congregação religiosa, a dinâmica é um pouco diferente. Então tem essas etapas: aspirantado, postulantado, né? A formação filosófica e teológica, a teológica para aqueles que vão ser sacerdotes, padres, aqueles que vão ser somente irmãos. Podem fazer teologia, não tem problema nenhum, mas eles podem fazer um outro curso, né, uma outra formação acadêmica que possa ajudar na missão. Por exemplo, na nossa congregação existe irmãos, né? Tem um que é formado em jornalismo, tem outro que é formado em contabilidade, né? Tem um outro agora que está se formando em fisioterapia, para justamente depois na missão eles colaborarem naquilo que a congregação necessita. Tem um outro que também está estudando teologia, porque justamente ele quer ser irmão religioso, mas quer estar numa missão de ter uma paróquia para que ele possa ajudar mais na evangelização. Sim. Então assim, são as etapas, mas geralmente, aí para nós já quando faz os primeiros votos, já tem que ter bem claro isso: quero ser religioso, né? Ou quero ser sacerdote, né? Sim. Então realmente é nessa, já mais ou menos quando já faz essa admissão, né, já nos estudos da teologia já diz, né, não, é isso que eu quero para minha vida. Sim. Maravilha, nós teríamos muito o que conversar ainda, padre, muitas coisas ainda para esclarecer, até atender perguntas, né, responder perguntas, mas a gente está com o nosso tempo já esgotado. José Martins já está chegando por aí também para trazer informações policiais e também o seu programa Show da Manhã. Nós vamos, numa próxima oportunidade, convidar novamente para que o senhor venha aqui, o padre Odair também, participar e assim trazer outros assuntos que é de interesse, né, também de passar para a população. E eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem, padre Francisco, para a população de Canarana, para os jovens principalmente, né, que estão sentindo de repente aquele chamado, aquela vontade, mas ainda estão na dúvida, né, o que fazer, como fazer, né? Então, queridos jovens, querido povo de Deus, em primeiro lugar, nesse mês vocacional, nesse dia do padre, eu peço que você dedique um tempinho, que reze pelos sacerdotes, pelos sacerdotes que aqui estão, o padre Odair e eu, pelos sacerdotes que passaram por aqui, doaram sua vida, por aqueles sacerdotes que já faleceram. Quero lembrar aqui meu co-irmão, nosso querido saudoso padre Wilson Saurim, e tantos outros, padre Júlio, tantos outros que passaram por aqui e doaram sua vida, entregaram a sua vida. Eu acho muito bonita aquela oração da igreja que diz: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Então não olhemos as limitações do sacerdote, mas a sua doação, a sua entrega. E você, jovem, que nesse momento nos escuta e que já teve essa inquietude, não tenha medo. Não tenha medo de dizer sim a Deus, não tenha medo de querer entregar a sua vida a Deus, porque vale a pena. A gente sente um certo medo, uma certa insegurança, mas quando a gente coloca os controles da nossa vida nas mãos de Deus, Deus, ele nos conduz no melhor caminho. A gente é que às vezes coloca resistência para a ação de Deus, a gente coloca empecilho, mas vale a pena doar a vida. E se você também se sente chamado ao matrimônio, também diga sim. Mas viva o matrimônio conforme a vontade de Deus, viva a união conforme aquilo que Cristo quer, porque um sacramento do matrimônio também é uma vocação.
né? Aquele que recebe as bênçãos de Deus, aquele que todo dia busca e luta na oração de ser testemunho, também é sinal de vocação, também é sinal de santidade. Então, não tenha medo e vamos rezar pelas vocações. Canarana já saiu muitas vocações, então vamos continuar rezando. Temos aqui alguns jovens, aqui tem o Radamés que está no seminário diocesano, tem outros aí também que estão espalhados em algumas casas de formação, alguns seminários. Então, rezar também pela perseverança e fidelidade desses jovens, desses que tiveram a coragem de dizer sim e com certeza entregaram suas vidas nas mãos de Deus nosso Senhor. Amém. Padre Francisco, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, que Deus continue abençoando e iluminando a sua caminhada como evangelizador, como nosso pároco agora. A gente está muito feliz de tê-lo aqui conosco e juntamente com o Padre Odair, é claro, e que esse trabalho não venha trazer um cansaço físico, né, e também espiritual, mas assim, sinta-se sempre fortalecido, porque a comunidade quer bem e apoia. Não, eu que agradeço. Eu ontem com a reunião do CPP, e eu sempre digo, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço todos os dias a Deus essa oportunidade. A comunidade católica de Canarana e o povo como um todo é um povo muito trabalhador, é uma coisa que eu admiro bastante. É um povo de muita fé, um povo de muita oração, né? É um povo que de fato ama a igreja, ama a sua fé. Eu vejo isso pelas celebrações, pela participação, e para mim eu fico muito feliz. Eu tenho muito orgulho. O povo orgulho, em geral é religioso aqui muito em Canarana, religioso, de modo geral. As demais igrejas também a gente percebe que a participação da população é constante, e assim isso é muito importante, né, padre? Evangelizar. E assim eu tenho muito orgulho de ser pároco, orgulho bom, né? Sabe, de estar aqui nessa paróquia, de estar nessa comunidade e estar caminhando aqui com vocês e doando minha vida para vocês.